Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos iniciar agora nossa série de aulas sobre direito processual civil dentro da preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta aula vamos estudar os princípios gerais do processo civil, a lei processual civil e suas características, além dos conceitos de jurisdição e direito de ação, que são fundamentos essenciais para compreender o funcionamento do processo judicial. Vamos começar pelos princípios gerais do processo civil. Os princípios são diretrizes fundamentais que orientam a interpretação e a aplicação das normas processuais. Eles funcionam como bases estruturais do sistema processual e garantem que o processo ocorra de forma justa, equilibrada e eficiente. Um dos princípios mais importantes é o princípio do devido processo legal. Esse princípio determina que ninguém pode ser privado de seus direitos sem que seja respeitado um processo justo, com todas as garantias previstas pela lei. Outro princípio fundamental é o princípio do contraditório. De acordo com esse princípio, todas as partes envolvidas em um processo têm o direito de conhecer as alegações e provas apresentadas pela outra parte e de se manifestar sobre elas. Relacionado ao contraditório está o princípio da ampla defesa, que garante às partes a possibilidade de utilizar todos os meios legais para defender seus direitos dentro do processo. Outro princípio importante é o princípio da igualdade das partes. Esse princípio estabelece que todas as partes devem receber tratamento igual perante o processo, garantindo o equilíbrio entre autor e réu. Também podemos destacar o princípio da publicidade. Em regra, os atos processuais são públicos, permitindo que a sociedade acompanhe a atuação do Poder Judiciário. A publicidade contribui para a transparência e para o controle social da atividade judicial. Outro princípio relevante é o da duração razoável do processo. Esse princípio determina que os processos devem ser conduzidos de forma eficiente, evitando atrasos excessivos que prejudiquem as partes envolvidas. Agora vamos falar sobre a Lei Processual Civil. A Lei Processual Civil é o conjunto de normas que regula o funcionamento do processo judicial na área civil. Essas normas estão principalmente reunidas no Código de Processo Civil, que estabelece regras sobre como os processos devem ser iniciados, conduzidos e finalizados. A Lei Processual Civil possui algumas características importantes relacionadas às suas fontes, eficácia, aplicação e interpretação. As fontes do direito processual civil correspondem aos elementos que dão origem às normas processuais. Entre as principais fontes estão a Constituição Federal, as leis processuais, a jurisprudência, os costumes e os princípios gerais do direito. A eficácia da lei processual civil está relacionada à sua capacidade de produzir efeitos dentro do sistema jurídico. Em regra, a lei processual tem aplicação imediata. Isso significa que, após entrar em vigor, ela passa a regular os processos em andamento, respeitando determinados limites estabelecidos pelo direito processual intertemporal. Agora vamos falar sobre a aplicação e interpretação da Lei Processual Civil. A aplicação da lei processual envolve a utilização das normas processuais para resolver situações concretas dentro do processo. Já a interpretação da lei processual consiste na análise do significado e do alcance das normas jurídicas, permitindo que elas sejam aplicadas corretamente aos casos concretos. O direito processual intertemporal trata da relação entre leis processuais, antigas e novas. Ele estabelece regras para definir qual legislação deve ser aplicada quando ocorre mudança na lei, durante a tramitação de um processo. Agora vamos falar sobre a jurisdição. A jurisdição é uma das funções fundamentais do Estado. Ela corresponde ao poder que o Estado possui de aplicar o direito ao caso concreto e resolver conflitos entre pessoas ou instituições. Quando ocorre um conflito de interesses entre duas ou mais pessoas e elas não conseguem resolvê-lo de forma espontânea, o Estado pode intervir por meio do Poder Judiciário para solucionar essa disputa. A jurisdição possui algumas características importantes. Uma delas é a substitutividade, que significa que o Estado substitui a vontade das partes para decidir o conflito. Outra característica é a definitividade. As decisões judiciais possuem força obrigatória e devem ser respeitadas pelas partes envolvidas. A jurisdição também é marcada pela imparcialidade.
O juiz deve atuar de forma neutra, analisando os fatos e aplicando a lei sem favorecer qualquer das partes. Quanto à natureza jurídica, a jurisdição é considerada uma função estatal exercida pelo Poder Judiciário com o objetivo de garantir a aplicação da lei e a pacificação social. Existem também princípios que orientam o exercício da jurisdição, como o princípio do juiz natural, que garante que ninguém será julgado por tribunal de exceção, e o princípio da inércia da jurisdição, segundo o qual o juiz só atua quando é provocado pelas partes. A jurisdição também possui limites. O principal limite é o respeito às normas jurídicas e às garantias constitucionais. O juiz deve sempre atuar dentro dos limites estabelecidos pela legislação e pela Constituição. Agora vamos falar sobre o direito de ação. O direito de ação é o direito que qualquer pessoa possui de recorrer ao Poder Judiciário para buscar a solução de um conflito ou a proteção de um direito. Esse direito está garantido pela Constituição Federal, que assegura a todos o acesso à justiça. O direito de ação possui alguns elementos importantes. Entre eles estão as partes, que são os sujeitos envolvidos no processo, o pedido, que corresponde àquilo que se pretende obter com a ação judicial, e a causa de pedir, que corresponde aos fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido apresentado. Além disso, para que o direito de ação seja exercido de forma válida, é necessário que estejam presentes determinadas condições. Entre as principais condições da ação estão o interesse de agir e a legitimidade das partes. O interesse de agir ocorre quando existe necessidade de recorrer ao judiciário para resolver determinado conflito. Já a legitimidade diz respeito à relação entre as partes e o objeto da ação, ou seja, quem está propondo a ação deve ter vínculo jurídico com o direito que está sendo discutido. Portanto, compreender os princípios do processo civil, o funcionamento da lei processual, o conceito de jurisdição e o direito de ação é essencial para entender como o sistema judicial organiza a solução de conflitos dentro da sociedade. Vamos estudar pontos importantes do Código de Processo Civil, especialmente as normas processuais civis, as normas fundamentais do processo, a aplicação das normas processuais, além de temas relacionados à função jurisdicional, como jurisdição e ação, os limites da jurisdição nacional, a cooperação internacional e a competência interna. Vamos começar pelas normas processuais civis previstas no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é o principal instrumento legislativo que regula o funcionamento do processo judicial na esfera civil no Brasil. Ele estabelece as regras que organizam a atuação das partes, dos advogados, dos juízes e dos demais sujeitos do processo. Dentro do Código de Processo Civil, existe um conjunto de dispositivos conhecidos como normas fundamentais do processo civil. Essas normas representam princípios estruturantes que orientam toda a aplicação da legislação processual. Entre essas normas fundamentais está o princípio da cooperação. De acordo com esse princípio, todos os sujeitos do processo devem colaborar entre si para que se alcance uma decisão justa e efetiva em tempo razoável. Outro princípio fundamental é o princípio da boa-fé processual. Esse princípio determina que todas as pessoas envolvidas no processo devem agir com honestidade, lealdade e respeito às regras processuais. Também está presente o princípio da duração razoável do processo, que determina que o processo deve ser conduzido de forma eficiente e sem demora excessiva. Outro aspecto importante das normas fundamentais é o princípio do contraditório. Esse princípio garante que as partes tenham direito de participar do processo, apresentar argumentos e influenciar a decisão do juiz. Além disso, o Código de Processo Civil também estabelece o princípio da motivação das decisões judiciais. Isso significa que o juiz deve fundamentar suas decisões, explicando os motivos jurídicos que o levaram a decidir de determinada forma. Agora vamos falar sobre a aplicação das normas processuais. Em regra, as normas processuais possuem aplicação imediata. Isso significa que, uma vez que entram em vigor, passam a regular os processos em andamento, respeitando os atos processuais já praticados. Essa característica está relacionada ao chamado direito processual intertemporal, que regula a aplicação da lei processual no tempo. Agora vamos falar sobre a função jurisdicional.
A função jurisdicional é uma das funções fundamentais do Estado e corresponde à atividade exercida pelo Poder Judiciário para resolver conflitos e aplicar o direito aos casos concretos. Por meio da função jurisdicional, o Estado substitui a vontade das partes em conflito e decide qual delas possui razão de acordo com a legislação vigente. Dentro desse contexto, dois conceitos importantes são jurisdição e ação. Como já vimos anteriormente, a jurisdição é o poder do Estado de aplicar o direito e solucionar conflitos por meio do poder judiciário. Já a ação corresponde ao direito que a pessoa possui de provocar a atuação do poder judiciário para buscar a solução de determinado conflito ou a proteção de um direito. A jurisdição e a ação são elementos fundamentais para o funcionamento do sistema judicial, pois permitem que os conflitos sociais sejam resolvidos de forma institucional e organizada. Agora vamos falar sobre os limites da jurisdição nacional. A jurisdição exercida pelo Poder Judiciário brasileiro possui limites estabelecidos pelo próprio ordenamento jurídico. Esses limites estão relacionados principalmente à soberania dos Estados e às regras do direito internacional. Em determinadas situações, o Poder Judiciário brasileiro pode exercer jurisdição sobre casos que possuem elementos estrangeiros, como contratos internacionais ou conflitos envolvendo pessoas e diferentes nacionalidades. No entanto, existem casos em que a jurisdição pertence exclusivamente a tribunais estrangeiros ou em que deve haver cooperação entre diferentes sistemas judiciais. Isso nos leva ao tema da cooperação internacional. A cooperação internacional é o conjunto de mecanismos utilizados pelos Estados para colaborar na resolução de questões jurídicas que envolvem mais de um país. No âmbito do processo civil, essa cooperação pode envolver troca de informações, cumprimento de decisões judiciais estrangeiras, realização de provas em outro país e outros tipos de assistência jurídica internacional. A cooperação internacional é fundamental em um mundo cada vez mais globalizado, onde relações jurídicas frequentemente ultrapassam fronteiras nacionais. Por fim, vamos falar sobre a competência interna. A competência corresponde à distribuição do poder jurisdicional entre os diversos órgãos do Poder Judiciário. Isso significa que nem todos os juízes podem julgar qualquer tipo de processo. Cada órgão judicial possui competência específica definida pela legislação. A competência pode ser determinada por diferentes critérios. Entre eles estão a matéria discutida no processo, o valor da causa, o território onde ocorreu o fato e a função do órgão judicial. Por exemplo, determinados processos devem ser julgados pela Justiça Federal, enquanto outros são de competência da Justiça Estadual. A definição correta da competência é essencial para garantir o funcionamento adequado do sistema judicial e evitar conflitos entre diferentes órgãos do Poder Judiciário. Portanto, compreender as normas processuais civis, as normas fundamentais do processo, a função jurisdicional, os limites da jurisdição nacional, a cooperação internacional e a competência interna é fundamental para entender como o Código de Processo Civil organiza o funcionamento da Justiça Civil no Brasil. Vamos estudar os sujeitos do processo e também os atos processuais, dois temas fundamentais para compreender como o processo judicial funciona na prática. Vamos abordar as partes e procuradores, o litisconsórcio, a intervenção de terceiros, o juiz e os auxiliares da justiça, além da atuação do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública. Em seguida, estudaremos os atos processuais, incluindo forma, tempo e lugar dos atos processuais, comunicação dos atos processuais, nulidades, distribuição, registro e valor da causa. Vamos começar pelos sujeitos do processo. Os sujeitos do processo são todas as pessoas ou instituições que participam da relação processual. No processo civil, os principais sujeitos são as partes, o juiz e outros participantes que atuam para garantir o funcionamento do processo. As partes são os sujeitos que possuem interesse direto na solução do conflito apresentado ao Poder Judiciário. Em regra, temos duas partes principais no processo: o autor e o réu. O autor é a pessoa que propõe a ação judicial, ou seja, aquela que procura o Poder Judiciário para buscar a proteção de um direito ou a solução de um conflito. O réu é a pessoa contra quem a ação é proposta, ou seja,
aquele que é chamado a responder às alegações apresentadas pelo autor. As partes podem atuar no processo diretamente ou por meio de representantes legais chamados procuradores. Os procuradores normalmente são advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Os advogados exercem função essencial à administração da justiça, representando os interesses das partes e garantindo o exercício do direito de defesa. Agora vamos falar sobre o litisconsórcio. O litisconsórcio ocorre quando duas ou mais pessoas participam do mesmo processo ocupando a posição de autor ou de réu. Isso significa que um processo pode ter vários autores, vários réus ou até mesmo múltiplas partes em ambos os lados da relação processual. O litisconsórcio pode ocorrer por diferentes razões, como quando várias pessoas possuem interesse comum na mesma causa ou quando a decisão judicial pode afetar várias pessoas simultaneamente. Agora vamos falar sobre a intervenção de terceiros. A intervenção de terceiros ocorre quando uma pessoa que não fazia parte originalmente do processo passa a participar dele porque possui interesse jurídico na decisão que será tomada. Existem diferentes modalidades de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, como assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo e outras formas de participação. Esses mecanismos permitem que o processo seja mais completo e que todas as pessoas afetadas pela decisão judicial tenham oportunidade de participar da discussão. Agora vamos falar sobre o juiz e os auxiliares da justiça. O juiz é a autoridade responsável por conduzir o processo e decidir o conflito apresentado pelas partes. Ele deve atuar com imparcialidade, aplicando a lei ao caso concreto e garantindo respeito às normas processuais. Para o desempenho de suas funções, o juiz conta com o apoio de diversos auxiliares da justiça. Entre esses auxiliares estão os servidores do Poder Judiciário, como escrivães, oficiais de justiça, peritos, tradutores e intérpretes. Cada um desses profissionais exerce funções específicas que contribuem para o andamento e a regularidade do processo. Agora vamos falar sobre o Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição permanente que possui como função a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. No processo civil, o Ministério Público pode atuar como parte ou como fiscal da lei, dependendo da natureza do processo. Agora vamos falar sobre a advocacia pública. A advocacia pública representa juridicamente os interesses do Estado e das entidades públicas. Ela atua na defesa da União, dos Estados, dos municípios e de outras entidades da administração pública. Outro sujeito importante é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é a instituição responsável por prestar assistência jurídica gratuita às pessoas que não possuem condições financeiras de contratar um advogado. A atuação da Defensoria é fundamental para garantir o acesso à justiça e a efetivação dos direitos fundamentais. Agora vamos falar sobre os atos processuais. Os atos processuais são todas as manifestações realizadas dentro do processo que produzem efeitos jurídicos. Esses atos podem ser praticados pelas partes, pelos advogados, pelo juiz ou pelos auxiliares da justiça. Os atos processuais devem seguir determinadas regras relacionadas à forma, ao tempo e ao lugar em que são praticados. A forma dos atos processuais refere-se à maneira como esses atos devem ser realizados. O Código de Processo Civil estabelece requisitos formais para garantir clareza, organização e validade dos atos praticados no processo. O tempo dos atos processuais está relacionado aos prazos estabelecidos pela legislação. As partes devem praticar determinados atos dentro de prazos específicos, sob pena de perderem a oportunidade de fazê-lo. Já o lugar dos atos processuais refere-se ao local em que esses atos devem ser praticados. Em regra, os atos ocorrem na sede do órgão judicial responsável pelo processo, mas também podem ocorrer por meios eletrônicos ou em outros locais quando autorizado pela legislação. Agora vamos falar sobre a comunicação dos atos processuais. A comunicação dos atos processuais corresponde aos mecanismos utilizados para informar as partes sobre os acontecimentos do processo. Entre as principais formas de comunicação estão a citação, a intimação e a notificação. A citação é o ato que informa o réu sobre a existência do processo e permite que ele apresente sua defesa.
A intimação é o ato pelo qual as partes são informadas sobre decisões ou atos praticados dentro do processo. Agora vamos falar sobre as nulidades processuais. As nulidades ocorrem quando algum ato processual é realizado de forma contrária às regras estabelecidas pela lei. Quando uma irregularidade prejudica o direito de defesa ou compromete a validade do processo, o ato pode ser declarado nulo. No entanto, o direito processual busca evitar nulidades desnecessárias, valorizando o princípio da instrumentalidade das formas, que prioriza a finalidade do ato processual. Agora vamos falar sobre a distribuição e o registro. A distribuição é o procedimento pelo qual um novo processo é encaminhado a um determinado juiz ou órgão judicial. Esse mecanismo garante que os processos sejam distribuídos de forma equilibrada e imparcial entre os magistrados. O registro é o ato de formalização da existência do processo dentro do sistema judicial. Por fim, vamos falar sobre o valor da causa. O valor da causa corresponde à estimativa econômica do objeto da ação judicial. Esse valor é importante porque influencia diversos aspectos do processo, como a definição de competência, o cálculo de custas processuais e outras questões relacionadas ao andamento do processo. Portanto, compreender os sujeitos do processo e os atos processuais é fundamental para entender como o processo civil é estruturado e como as diferentes instituições e pessoas participam da solução de conflitos no poder judiciário. Vamos abordar temas centrais do Código de Processo Civil relacionados à tutela provisória, à formação e extinção do processo, ao processo de conhecimento, ao cumprimento de sentença, ao processo de execução e também aos processos nos tribunais e aos meios de impugnação das decisões judiciais. Vamos começar pela tutela provisória. A tutela provisória é um mecanismo processual que permite ao juiz conceder uma decisão antecipada antes da conclusão definitiva do processo. Esse instrumento existe porque, em muitas situações, esperar a decisão final pode causar prejuízos irreparáveis ou tornar inútil a solução do conflito. A tutela provisória está dividida em duas principais categorias: a tutela de urgência e a tutela da evidência. A tutela de urgência é concedida quando existem elementos que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, quando há indícios de que a parte tem razão e existe risco de prejuízo caso a decisão seja adiada. A tutela de urgência pode ser concedida em caráter antecipado, quando antecipa os efeitos da decisão final, ou em caráter cautelar, quando busca apenas proteger o direito até que o processo seja concluído. Já a tutela da evidência não depende da demonstração de urgência. Ela pode ser concedida quando o direito da parte é considerado evidente, ou seja, quando existem provas claras que demonstram a plausibilidade da pretensão apresentada. Agora vamos falar sobre a formação, suspensão e extinção do processo. A formação do processo ocorre quando a ação judicial é proposta perante o Poder Judiciário e a relação processual passa a existir entre autor, réu e juiz. A partir desse momento, o processo passa a seguir as etapas previstas na legislação processual. A suspensão do processo ocorre quando o andamento do processo é temporariamente interrompido por determinados motivos previstos na lei. Entre esses motivos podem estar questões prejudiciais, acordos entre as partes ou outras circunstâncias que impedem temporariamente o prosseguimento do processo. Já a extinção do processo ocorre quando o processo chega ao seu encerramento. A extinção pode ocorrer com resolução do mérito, quando o juiz analisa e decide o conflito apresentado pelas partes, ou sem resolução do mérito, quando o processo é encerrado por questões processuais sem que o conflito seja efetivamente decidido. Agora vamos falar sobre o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença. O processo de conhecimento é a fase do processo em que o juiz analisa os fatos, as provas e os argumentos apresentados pelas partes para decidir quem possui razão no conflito. Dentro do processo de conhecimento, o procedimento comum é um modelo padrão utilizado para a maioria das ações judiciais. Esse procedimento possui diversas etapas, como a apresentação da petição inicial, contestação do réu, produção de provas e julgamento pelo juiz. Após o julgamento da causa, quando existe condenação ou obrigação estabelecida na decisão judicial, pode ocorrer a fase de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença corresponde ao momento em que a decisão judicial passa a ser executada.
Nessa fase, busca-se garantir que aquilo que foi determinado pelo juiz seja efetivamente realizado. Além do procedimento comum, o Código de Processo Civil também prevê diversos procedimentos especiais destinados a tratar de situações específicas, como ações possessórias, inventário, divisão de bens e outras matérias particulares. Agora vamos falar sobre o processo de execução. O processo de execução é utilizado quando existe um título executivo que comprova a existência de uma obrigação que não foi cumprida voluntariamente pelo devedor. Nesse caso, o objetivo do processo de execução é garantir que a obrigação seja cumprida por meio de medidas coercitivas determinadas pelo Poder Judiciário. O Código de Processo Civil prevê diversas espécies de execução, dependendo da natureza da obrigação. Existem execuções para pagamento de quantia em dinheiro, execução para entrega de coisa, execução de obrigação de fazer ou de não fazer. Dentro do processo de execução também existe um instrumento chamado embargos à execução. Os embargos à execução são uma forma de defesa apresentada pelo executado para contestar a execução proposta contra ele. Por meio dos embargos, o executado pode apresentar argumentos jurídicos ou provas para demonstrar que a execução não deve prosseguir ou que existe algum erro no procedimento. Assim como ocorre em outros processos, o processo de execução também pode ser suspenso ou extinto em determinadas situações previstas na legislação. Agora vamos falar sobre os processos nos tribunais e os meios de impugnação das decisões judiciais. Os processos podem tramitar tanto na primeira instância quanto nos tribunais. Nos tribunais, existem situações em que determinados processos são analisados diretamente, o que é chamado de competência originária dos tribunais. Além disso, os tribunais também analisam recursos apresentados contra decisões proferidas por juízes de instâncias inferiores. Os recursos são instrumentos utilizados pelas partes para contestar decisões judiciais com as quais não concordam. Entre os principais tipos de recursos previstos no Código de Processo Civil estão a apelação, o agravo de instrumento, os embargos de declaração e os recursos dirigidos aos tribunais superiores. Os recursos permitem que decisões judiciais sejam revistas por órgãos colegiados, contribuindo para maior segurança jurídica e correção de eventuais erros. Por fim, o Código de Processo Civil também apresenta disposições finais e transitórias que tratam da aplicação da legislação processual e da adaptação do sistema jurídico às novas regras processuais. Portanto, compreender os mecanismos de tutela provisória, o funcionamento do processo de conhecimento, do cumprimento de sentença, do processo de execução e dos recursos judiciais é essencial para entender como o processo civil garante a efetiva solução dos conflitos levados ao Poder Judiciário. Agora vamos estudar importantes instrumentos jurídicos de proteção de direitos coletivos e constitucionais. A ação popular, a ação civil pública, o mandado de segurança individual e coletivo, e também o mandado de injunção individual e coletivo. Esses instrumentos são chamados de ações constitucionais, possuem grande importância para a defesa de direitos fundamentais e interesses da sociedade. Vamos começar pela ação popular. A ação popular é um instrumento jurídico que permite a qualquer cidadão propor uma ação judicial com o objetivo de proteger o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Esse tipo de ação está previsto na Constituição Federal e regulamentado pela legislação específica. O objetivo da ação popular é permitir que o próprio cidadão atue na fiscalização dos atos da administração pública. Por meio da ação popular, é possível contestar atos administrativos que causem prejuízo ao patrimônio público ou que violem princípios da administração pública, como a moralidade e a legalidade. Para propor uma ação popular, é necessário que o autor seja cidadão, ou seja, pessoa que possua direitos políticos. Caso a ação seja considerada procedente, o ato ilegal pode ser anulado e os responsáveis podem ser obrigados a reparar os danos causados. Agora vamos falar sobre a ação civil pública. A ação civil pública é um instrumento processual destinado à proteção de interesses coletivos e difusos da sociedade. Ela pode ser utilizada para defender direitos relacionados ao meio ambiente, ao patrimônio público, aos direitos do consumidor, ao patrimônio histórico e cultural e a outros interesses coletivos relevantes. Diferentemente da ação popular,
A ação civil pública não pode ser proposta por qualquer cidadão. Ela deve ser proposta por determinadas instituições autorizadas pela lei. Entre essas instituições estão o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os estados, os municípios e determinadas associações que tenham como finalidade a defesa de interesses coletivos. A ação civil pública tem grande importância para a proteção de direitos que afetam grupos amplos da sociedade e que não pertencem apenas a indivíduos isolados. Agora vamos falar sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo que esteja sendo violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública. Direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de forma clara por meio de provas documentais, sem necessidade de produção de provas complexas. O mandado de segurança pode ser utilizado, por exemplo, quando uma autoridade pública pratica um ato ilegal que prejudica um cidadão ou uma empresa. Existem duas modalidades de mandado de segurança: o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança individual é proposto por uma pessoa física ou jurídica que busca proteger um direito próprio. Já o mandado de segurança coletivo é utilizado para proteger direitos de um grupo de pessoas. O mandado de segurança coletivo pode ser proposto por partidos políticos com representação no Congresso Nacional, por organizações sindicais, por entidades de classe ou por associações que atuem na defesa dos interesses de seus membros. Agora vamos falar sobre o mandado de injunção. O mandado de injunção é um instrumento constitucional utilizado quando a falta de uma norma regulamentadora impede o exercício de um direito previsto na Constituição. Em outras palavras, ele é utilizado quando existe um direito garantido pela Constituição, mas esse direito não pode ser exercido porque falta uma lei que regulamente sua aplicação. Nesses casos, a pessoa prejudicada pode recorrer ao Poder Judiciário por meio do mandado de injunção para que seja reconhecida essa omissão legislativa. Assim como ocorre com o mandado de segurança, também existem duas modalidades de mandado de injunção: o mandado de injunção individual e o mandado de injunção coletivo. O mandado de injunção individual é utilizado quando uma pessoa busca garantir o exercício de um direito próprio que está sendo impedido pela ausência de regulamentação. Já o mandado de injunção coletivo é utilizado para proteger direitos de um grupo de pessoas afetadas pela mesma situação. Esse instrumento possui grande importância para garantir a efetividade dos direitos previstos na Constituição, evitando que a falta de legislação impeça sua aplicação. Portanto, a ação popular, a ação civil pública, o mandado de segurança e o mandado de injunção são instrumentos fundamentais para a proteção de direitos individuais e coletivos dentro do sistema jurídico brasileiro. Essas ações permitem que cidadãos, instituições e organizações atuem na defesa da legalidade, da moralidade administrativa e dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Agora vamos estudar temas importantes relacionados à atuação da administração pública em processos judiciais. Vamos abordar a administração pública em juízo, a prescrição e as pretensões formuladas contra a fazenda pública, a atuação da fazenda pública nos juizados especiais cíveis, as medidas cautelares contra atos do poder público e também a tutela antecipada contra a fazenda pública. Vamos começar pela administração pública em juízo. Quando falamos em administração pública em juízo, estamos nos referindo à participação do Estado e de suas entidades em processos judiciais, seja como autor, seja como réu. A administração pública pode atuar em juízo por meio da chamada fazenda pública. A expressão fazenda pública é utilizada para designar a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e também determinadas entidades da administração indireta, como a autarquia e fundações públicas. Quando a fazenda pública participa de um processo judicial, existem algumas regras específicas previstas na legislação processual. Essas regras existem porque o Estado atua em nome do interesse público e também porque a estrutura administrativa possui características próprias. Um exemplo dessas regras especiais está relacionado aos prazos processuais. Em muitos casos, a fazenda pública possui prazos diferenciados para manifestação no processo.
Outro aspecto importante está relacionado ao pagamento de condenações judiciais impostas ao poder público. Em regra, essas condenações são pagas por meio de precatórios ou requisições de pequeno valor, conforme estabelecido pela Constituição Federal. Agora vamos falar sobre a prescrição e as pretensões formuladas em face da fazenda pública. A prescrição corresponde à perda do direito de exigir judicialmente determinada pretensão em razão da passagem do tempo. Quando se trata de ações contra a fazenda pública, a legislação estabelece regras específicas de prescrição. Em muitos casos, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos para que o cidadão possa propor ações contra o poder público. Esse prazo é conhecido como prescrição quinquenal e tem como objetivo garantir segurança jurídica nas relações entre o Estado e os particulares. Caso a pessoa deixe passar esse prazo sem exercer seu direito de ação, pode perder a possibilidade de exigir judicialmente a reparação ou reconhecimento de determinado direito. Agora vamos falar sobre a atuação da Fazenda Pública nos juizados especiais cíveis. Os juizados especiais cíveis foram criados com o objetivo de oferecer uma forma mais rápida e simplificada de solução de conflitos de menor complexidade. Esses juizados tratam principalmente de causas de menor valor econômico e buscam garantir maior acesso à justiça para a população. A participação da Fazenda Pública nos juizados especiais cíveis possui algumas limitações. Em muitos casos, a presença da Fazenda Pública ocorre nos chamados juizados especiais da Fazenda Pública, que possuem regras específicas para tratar de demandas contra o poder público. Esses juizados permitem que cidadãos proponham ações contra entes públicos em questões de menor valor e menor complexidade, garantindo maior agilidade na solução dos conflitos. Agora vamos falar sobre as medidas cautelares contra atos do poder público. As medidas cautelares são instrumentos processuais utilizados para proteger direitos ou garantir a eficácia de uma futura decisão judicial. Quando existe risco de que um direito seja prejudicado antes do julgamento definitivo do processo, o juiz pode conceder medidas cautelares para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Essas medidas podem ser utilizadas também contra atos praticados pela administração pública quando houver indícios de ilegalidade ou risco de prejuízo ao direito do cidadão. No entanto, a concessão de medidas cautelares contra o poder público deve observar determinados limites estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência. Agora vamos falar sobre a tutela antecipada contra a fazenda pública. A tutela antecipada é uma modalidade de tutela provisória que permite ao juiz antecipar os efeitos da decisão final quando existem elementos que demonstram a probabilidade do direito e o risco de dano caso se aguarde o término do processo. A tutela antecipada pode ser utilizada também em processos contra a fazenda pública, desde que estejam presentes os requisitos legais. No entanto, a legislação estabelece algumas restrições à concessão de tutela antecipada contra o poder público, especialmente em situações que envolvam pagamento de valores ou impacto direto nas finanças públicas. Essas restrições buscam preservar o equilíbrio das contas públicas e evitar decisões que possam causar impactos financeiros significativos antes da análise completa do processo. Portanto, compreender a atuação da administração pública em juízo, as regras de prescrição aplicáveis à fazenda pública, o funcionamento dos juizados especiais da fazenda pública e os limites das medidas cautelares e da tutela antecipada contra o poder público é fundamental para entender como o direito processual civil regula as relações jurídicas entre o Estado e os cidadãos. Agora vamos estudar um tema muito atual e importante para o funcionamento do Poder Judiciário: a informatização do processo judicial. A informatização do processo judicial corresponde à utilização de sistemas eletrônicos e tecnologias digitais para a realização e gestão dos atos processuais. Esse processo de modernização tem como objetivo tornar o sistema de justiça mais eficiente, ágil e acessível. Durante muitos anos, os processos judiciais eram realizados exclusivamente em formato físico, com documentos impressos, petições em papel e tramitação manual dentro dos tribunais. Esse modelo gerava grande volume de documentos, dificuldades de organização e demora no andamento dos processos. Com o avanço da tecnologia e da digitalização dos serviços públicos,
o Poder Judiciário brasileiro passou a adotar sistemas eletrônicos para a tramitação dos processos. Esse movimento foi consolidado com a criação da Lei nº 11.419 de 2006, conhecida como Lei do Processo Judicial Eletrônico. Essa legislação estabeleceu as bases para a utilização de meios eletrônicos na prática de atos processuais, na comunicação entre os tribunais e no armazenamento de documentos processuais. Com a informatização, os processos passaram a ser apresentados e acompanhados por meio de plataformas digitais. Advogados, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos e servidores da Justiça passaram a utilizar sistemas eletrônicos para protocolar petições, consultar processos, praticar atos processuais e acompanhar o andamento das ações. Entre os principais sistemas utilizados no Brasil estão plataformas de processo eletrônico adotadas pelos tribunais, como o Sistema de Processo Judicial Eletrônico, que permitem a tramitação digital dos processos. A informatização do processo judicial trouxe diversas vantagens para o funcionamento da Justiça. Uma das principais vantagens é a maior rapidez no andamento dos processos, já que os atos processuais podem ser praticados eletronicamente sem necessidade de deslocamento físico de documentos. Outra vantagem importante é a ampliação do acesso à justiça. Com o processo eletrônico, advogados e partes podem acompanhar os processos pela internet, consultar decisões judiciais e praticar atos processuais de qualquer lugar. A digitalização também contribui para a redução de custos operacionais, pois diminui o uso de papel, espaço físico para armazenamento de documentos e gastos com transporte de processos. Outro aspecto relevante da informatização do processo judicial é a comunicação eletrônica dos atos processuais. Intimações, citações e notificações podem ser realizadas por meio de sistemas digitais, garantindo maior agilidade na comunicação entre o Poder Judiciário e as partes envolvidas. Além disso, a informatização também fortalece a transparência do sistema judicial, pois permite maior acesso público às informações processuais. No entanto, a informatização do processo judicial também exige cuidados relacionados à segurança da informação e à proteção de dados. Os sistemas eletrônicos devem garantir a autenticidade, integridade e confidencialidade das informações processuais. Para isso, são utilizados mecanismos de segurança como assinatura digital, certificados eletrônicos e sistemas de autenticação que garantem a validade jurídica dos documentos eletrônicos. Outro ponto importante é a inclusão digital. Para que a informatização do processo judicial seja efetiva, é necessário garantir que todos os profissionais e cidadãos tenham condições de acessar e utilizar os sistemas eletrônicos. Por esse motivo, o Poder Judiciário também desenvolve políticas e programas destinados a ampliar o acesso às ferramentas digitais. Portanto, a informatização do processo judicial representa uma importante transformação no funcionamento da justiça brasileira. Ela permite maior eficiência, transparência e agilidade na tramitação dos processos, contribuindo para a modernização do sistema judicial. Compreender esse processo de digitalização é essencial para entender o funcionamento atual do Poder Judiciário e a evolução do direito processual civil no Brasil. Vamos estudar um tema muito importante para a interpretação e aplicação do direito no Brasil: as súmulas vinculantes, as súmulas e os informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Para começar, é importante compreender o papel dos tribunais superiores dentro do sistema jurídico brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, conhecido como STF, é o órgão máximo do Poder Judiciário e possui a função principal de guardar a Constituição Federal. Isso significa que cabe ao STF interpretar a Constituição e decidir questões relacionadas à constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Já o Superior Tribunal de Justiça, conhecido como STJ, possui a função de uniformizar a interpretação das leis federais em todo o território nacional. O STJ atua principalmente em questões relacionadas à aplicação da legislação infraconstitucional, ou seja, aquelas normas que não tratam diretamente de matéria constitucional. As decisões desses tribunais exercem grande influência sobre todo o sistema jurídico brasileiro. Para organizar e consolidar os entendimentos adotados em suas decisões,
Os tribunais utilizam um instrumento chamado súmulas, súmulas vinculantes e informativos de jurisprudência. Vamos começar pelas súmulas. As súmulas são enunciados que resumem o entendimento consolidado de um tribunal sobre determinado tema jurídico. Elas surgem quando o tribunal julga repetidamente diversos casos semelhantes e passa a adotar uma interpretação estável sobre determinada matéria. O objetivo das súmulas é promover segurança jurídica, facilitar a aplicação da lei e orientar magistrados, advogados e operadores do direito sobre o entendimento predominante dos tribunais. As súmulas podem ser editadas tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça e também por outros tribunais. No entanto, as súmulas comuns não possuem efeito obrigatório absoluto. Elas funcionam como orientação relevante para a interpretação da lei, mas não impedem que o juiz decida de maneira diferente em situações específicas, desde que apresente fundamentação adequada. Agora vamos falar sobre as súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes possuem natureza especial dentro do sistema jurídico brasileiro. Elas foram criadas por meio da Emenda Constitucional número 45 de 2004, conhecida como Reforma do Judiciário. As súmulas vinculantes são editadas exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal e possuem efeito obrigatório para todo o Poder Judiciário e também para a administração pública direta e indireta, em todas as esferas de governo. Isso significa que juízes, tribunais e órgãos da administração pública devem obrigatoriamente seguir o entendimento estabelecido na súmula vinculante ao decidir casos semelhantes. O objetivo das súmulas vinculantes é reduzir a quantidade de processos repetitivos e evitar decisões contraditórias sobre temas já consolidados pelo Supremo Tribunal Federal. Caso algum órgão público ou tribunal descumpra uma súmula vinculante, a parte interessada pode apresentar uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal para garantir o cumprimento desse entendimento. Agora vamos falar sobre os informativos do STF e do STJ. Os informativos são publicações periódicas elaboradas pelos tribunais superiores que apresentam resumos das decisões mais importantes proferidas por essas cortes. Esses informativos têm como objetivo divulgar os principais entendimentos jurisprudenciais adotados pelos tribunais em temas relevantes do direito. Embora os informativos não possuam força normativa obrigatória, eles possuem grande importância para estudantes, profissionais do direito e candidatos a concursos públicos. Isso ocorre porque os informativos permitem acompanhar a evolução da jurisprudência dos tribunais superiores e compreender como determinadas normas estão sendo interpretadas na prática. Em concursos públicos, especialmente nas áreas jurídicas, é bastante comum a cobrança de entendimentos recentes divulgados nos informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, podemos resumir da seguinte forma: as súmulas representam entendimentos consolidados dos tribunais sobre determinados temas jurídicos. As súmulas vinculantes possuem força obrigatória e devem ser seguidas por todo o sistema jurídico. E os informativos divulgam as decisões mais relevantes dos tribunais superiores, contribuindo para a atualização e uniformização da interpretação do direito. Compreender esses instrumentos é fundamental para entender como a jurisprudência influencia a aplicação do direito no Brasil e como os tribunais superiores contribuem para garantir segurança jurídica e coerência nas decisões judiciais. Com isso, chegamos ao final da nossa série de aulas sobre direito processual civil dentro da preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Ao longo dessas aulas, estudamos os principais pontos do Código de Processo Civil, compreendendo como funciona o processo judicial, quem são os sujeitos do processo, como ocorrem os atos processuais, os mecanismos de execução, os recursos e os instrumentos de proteção de direitos. Esses conteúdos são fundamentais para compreender o funcionamento do sistema de justiça e aparecem com frequência em provas de concursos públicos, especialmente em editais mais completos como os da Marinha do Brasil. Agora é muito importante que vocês revisem os principais conceitos estudados, reforcem os pontos mais cobrados em provas e mantenham constância na preparação. No próximo intensivão do canal Astra Educa, vamos iniciar uma nova disciplina do edital, Direito Penal Comum. Continuem acompanhando as aulas e sigam firmes na preparação rumo à aprovação no concurso da Marinha do Brasil. Nos vemos no próximo vídeo.